Olá! Muito bem. Sejam bem-vindas e bem-vindos todos para mais um Soluções Mulher. Eu gosto de lembrar que todos são bem-vindos porque existem muitos homens que estão acompanhando também o nosso momento aqui do Soluções Mulher. Por exemplo, nosso deputado estadual, comandante Dan, ele ouve pela rádio, ele assiste pelo YouTube e assim, é muito legal essa companhia com vocês. E olha só esse cenário maravilhoso com essas lindas pérolas aqui comigo, essas joias preciosas aqui comigo. Fernanda Fernandes. Pérola negra. Ai, meu Deus. Sou rara, minha filha. Sou rara. Como é que é querida. Diamante negro, né? Diamante negro, eu sou pérola negra. Não, mas não tem um tal de um diamante negro também? Que é... Do fundo do mar, o azul, aquele, enfim. Tem dos variados raríssimos, né? Ai, só conheço chocolate, diamante negro. Eu também não conheço. Eu não tô por fora do negócio do nobre. Não, tem diamantes. Eu vou colar nessa pérola negra. Eu também. Então pronto. Se cada uma lembrar de uma pérola aqui ou de um diamante aqui, uma pedra Olha preciosa, aí a gente já vai para um rubi, para uma safira, né? Enfim, a gente vai... O tesouro é nosso, né? Isso, Stephanie Seixas. Exatamente isso. A gente faz o que a gente quiser. Somos preciosas. Pronto. André já vai logo. Objetivíssima sempre. Parar de brigar, né, mano? Preciosas, Tu já viu, né? Acabou, confusão. Estamos todas nesse nível. Bom, para você que está acompanhando Soluções Mulher de hoje, eu sou Márcia Costa e no programa que você acompanha, com a parceria da Boas Novas TV e Rádio, esse é um momento muito especial. Eu quero agradecer a sua companhia, você que está aí pela rádio, ouvindo a gente. Bom ter você por perto, se você está assistindo pela TV ou pelas redes sociais do nosso deputado estadual, comandante Dan, porque esse programa Soluções, junto com os outros da semana, de segunda, o de terça, o de hoje, o de quinta e o de sexta, todos são programas idealizados pelo nosso deputado estadual, comandante Dan, uma forma de poder contar para você tudo o que está acontecendo durante o mandato. E se você não pode assistir ou quer rever o programa, reassistir o programa, reassistir, eu posso dizer essa palavra, a palavra... Tá podendo. Eu estou podendo, acho que sim. Senão a gente é inventiva. Tá tudo certo. A gente cria o nosso próprio dicionário, digamos dessa maneira. É isso aí. Se você quer mais uma vez assistir esse programa, o Soluções, ou qualquer um da semana, você pode fazer esse movimento pelo YouTube, não é isso, Stephanie? Exatamente. É só clicar, digitar no celular, no notebook, no computador, @comandante Dan. Do jeito que você digitar vai aparecer, porque agora estamos em alta. Antes tinha todo o negócio temudo, não temudo, né, Andréia? Mas agora o jeito que você digitar vai aparecer. E aí você pode ver, está tudo catalogado direitinho. O comandante Dan quer deixar mais organizado, vou dar um spoiler aí que está tendo uma reorganização. Mas você pode procurar. Soluções Mulher fez algumas séries de alguns programas, tem o do perdão, então você consegue ver parte 1, parte 2, parte 3 tranquilamente. Vai lá só no linkzinho do ao vivo, que vai estar tudo catalogado, tanto no YouTube quanto no Facebook, Márcia. E essa coisa da Márcia. organização é tão legal, né? É maravilhoso, é fácil. Você vai lá no direto ao ponto. Eu gosto de pensar o seguinte, que a Bíblia, a palavra do nosso Deus, ela pode e deve ser muito efetivamente direcionada. Então, se você está numa situação de, por exemplo, eu estou vivenciando algo na minha vida agora que eu estou em dúvidas, a palavra vai direto lá em textos bíblicos que te ajudem a ampliar e acender luzes para que você tenha certezas. Se você está vivendo enfermidade, vá a palavras ali, a textos bíblicos de cura. Se você está meio fraca, meio enfraquecido, vá em textos que falem de força, de ânimo, de coragem. Ou seja, chegar lá no YouTube e olhar, estou precisando de paz. Será que tem alguma coisa aqui? Será que tem uma série aqui? Aí você olha a primeira parte 1, procura a parte 2, já perde a paz que tu não encontra, né não? A paz que eu consegui na parte 1, quando for ver, não tem. Mas se tiver tudo organizado... Isso tá lá. Aí eu tô precisando liberar um perdão aqui, aí começa muito bem, você vai querer, não tá mais liberando. Mas se olhar lá no YouTube do nosso deputado estadual, está comandante tudo Dan,
tá uma organização legal, e se você tiver, assim como na Bíblia, uma necessidade específica, pode olhar lá que você vai encontrar. Agora, claro, né? Tudo é muito, ninguém fala de tudo, tudo não dá. Bom, vamos então, meninas. Vamos então à pergunta que não quer calar. Fernanda Fernandes, Andréia Oliveira e Stephanie Seixas. Em que tempo você está vivendo? Olha o grilo aí. Em que Uma tempo? análise. Vamos É descobrir assim. hoje. Aham. Eu já estou começando. Quando eu li a pauta, eu já fiquei reflexiva. Eu falei, olha, talvez eu não interaja tanto, que tá falando comigo aqui essa pauta toda hora. Já vou dar um spoiler aqui, que eu acho que eu vivo no futuro. Eita. Eu fico pensando lá na frente. Revelação. Mas é tão importante, é porque tem coisas, Fernanda, que não precisam de respostas. Exato. Aquelas respostas imediatas que a gente dá. Tem coisas que a gente pega e a gente acha que tem que ter uma resposta, a ditadura da resposta. Não, não, não. A gente pode ouvir uma questão, ouvir uma pergunta e usá-la como reflexão. Com certeza. Para refletir. É. Se você não tem a resposta, pelo menos você reflete sobre em que tempo você está vivendo. No passado? No futuro? No presente? Em que tempo? Isso vai contar muito sobre o teu estado de humor, sabia? E eu gostaria muito de convidar todos a participar desse programa. Temos no nosso mandato, como o nosso deputado estadual, comandante Dan, meu excelentíssimo marido, gosta de dizer, porque é nosso mesmo, vários projetos. Um deles é o projeto Daniel, um projeto de oração, em que todos nós podemos nos unir juntos em oração. A cada semana nós temos textos bíblicos destinados aos aniversariantes. E eu gosto de orar esses textos. E eu quero convidar você a orar com a gente o texto que vai para os aniversariantes, mas porém antes, contudo, entretanto, vai para a nossa oração. Agora vai ser o destino da nossa oração, João 14, o versículo 27, a Nova Versão Internacional. Disse Jesus: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Pai, no nome de Jesus, Jesus nosso Salvador, Jesus nosso Senhor, como igreja nos unimos e falamos contigo e te damos graças por nos ouvir agora, Jesus. O Senhor nos deixou o antídoto para a eternidade, para sempre, que é a tua paz, que é a tua própria presença, Jesus. E que essa palavra surta um efeito sobrenatural nesse coração que nesse momento está angustiado, está de alguma forma ofendido, magoado, está inseguro, querendo recuar, querendo retroceder, não consegue ver esperança, que a tua paz resgate esse coração para a tua segurança, para a tua tranquilidade. E, Senhor, nós podemos, mais uma vez, declarar que, como o Senhor disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Nós sabemos que a tua paz estará conosco todos os dias. Não falta paz para hoje, Senhor. Então, que possamos nos permitir colaborar contigo, porque o Senhor já tem nos dado a sua paz. Ajude-nos a colaborar com o Senhor, para que nesse momento possamos permitir que essa tua paz, que guarda o nosso coração, ela venha a cumprir o papel destinado a mudar o nosso estado. Senhor, graças te damos, porque com essa paz o Senhor está dizendo para a gente: se acalma nessa hora, se aconchega em mim. Eu tenho certeza disso, Jesus. O Senhor está dizendo: não fique mais perturbado do que você pode estar nesse momento, não deixa essa perturbação te afetar mais do que deveria. Eu sei que o Senhor está nos orientando dessa forma. Eu sei que o Senhor está nos orientando a não permanecer no medo, o medo que em algum momento pode ter surgido, mas agora o Senhor nos orienta, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos consola. E eu te dou graças, Jesus. Graças te damos, porque o Senhor sempre, sempre vive em nós e está em nós. Amém, Jesus. Amém. Sabe, quando o texto
é colocado dessa forma, não se perturbe, tem um desdobramento no original desse texto que é interessante pensar e refletir. Não deixe que a perturbação se torne pior do que ela já está sendo na tua vida. Cuide de você para que você entenda que a minha paz vai te ancorar, vai te abençoar. Então, olha para a minha paz e não deixe que essa perturbação estrague muito mais do que ela deveria. Sabe aquela coisa que afeta a gente? Afeta. Mas como é que eu deixo aquilo me afetar? É o que Jesus está nos orientando nesse momento. Então, Jesus não está te convocando aqui a ser desumano, não. Ele está falando com a nossa humanidade. E sabe aquela paz que nos ajuda a botar aquela plaquinha na frente do nosso coração assim, não perturbe? Já viram aquela plaquinha que tem em hotel e tal, uma plaquinha assim avisando e sinalizando na porta? Antes de você entrar, você vai ler a placa e vai dizer assim, opa, então já deixa essa placa que Jesus está te dando hoje para botar assim bem na porta do teu coração, não perturbe, sabe? Não perturbe. E aí, aprecia esse momento de paz que o Senhor está te dando. Eu quero agora deixar para os aniversariantes exatamente esse texto. Nosso deputado Comandante Dan, deputado estadual Comandante Dan, está aí, ó. Deixando com você essa paz, deixando com você esse presente, assim como Jesus disse, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. E coloca essa placa na porta do teu coração, hein? Não perturbe, não tenha medo. João capítulo 27, versículo 14, na versão NVI, nova versão internacional. Andréia Oliveira, Stephanie Seixas, Fernanda Fernandes. Em que tempo? Em que tempo você de casa, você que está aí no trânsito, está vivendo? Eu acho legal a gente começar esse bate-papo pensando que é sobre essas consequências da gente se aderir, se prender, estacionar, permanecer em um tempo, em um dos tempos, ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Sabe aquela coisa? Eu vivo, mas todo mundo está do teu lado, está percebendo. Fulano, você só vive no passado. É verdade. Ou fulano, você está tão deprimido, tão triste, só está vivendo o passado. Ou fulano, você está tão ansioso, tão agitado, você está com o olhar lá no presente, está esquecendo, o hoje está acontecendo aqui. Gente, como é que fica isso para vocês? Que reflexão isso sugere? Eu penso, quando eu vi a pauta de hoje, que perceber aonde eu estou, acho que é o grande diferencial, porque assim, você me pergunta, eu vou te dar uma resposta imediata. Eu vivo hoje, claro, eu vivo o presente, André de hoje. Mas quando a gente começa a conversar, começa a observar a análise dos outros, a gente, poxa, não é por aí não. Eu acho que eu estou presa lá atrás, 20, 30 anos atrás, e isso está refletindo agora, né? Então, assim, entender essa jornada de presente, passado e futuro, eu acho que é muito esclarecedor e vai me fazer ser livre ou, pelo menos, esclarecer que eu preciso mudar. Né? É isso aí. Não é fácil, não é uma reflexão fácil, principalmente quando a gente... Aliás, quando a gente não, né? Porque todos temos um passado. É verdade. Claro. Nós não vamos mudar esse passado. Vamos conseguir voltar? Quem dera, né? Eu gostaria muito. Mas não vamos conseguir. Então, assim, essa reflexão, ela é importante. E ninguém está aqui 100%, as tops, não, né? Quer dizer, eu me reconheço em muitas situações que me remetem realmente ao que eu vivi no passado. Durante muito tempo, eu não sei, talvez a minha personalidade me apego às coisas, né? Eu sou muito assim, eu não sei ser superficial.
Entende? Eu vou lá no fundão mesmo, lá para fundo, eu vou abraço mesmo com vontade. E se é para ficar com raiva também, é para ficar com raiva, vontade também, né? com vontade. Então eu acho que tem muito pé lá no, né, em algumas situações de infância, de infância talvez, né, de criação, de tudo. Mas sempre buscando um equilíbrio. O que essa reflexão ela pode produzir, e aqui é um convite que fazemos, né? Que a intenção dessa conversa produza assim um esclarecimento, produza coisas que são até desafiadoras olhar, mas ao mesmo tempo podem nos abençoar a ressignificar algumas posições, algumas escolhas. Porque assim, viver no passado é viver em um humor que é o tempo todo triste, depressivo, na maioria das vezes. Estou falando do vivido, de ficar ali presa naquele passado. Por quê? Porque você vai viver na frustração de que, puxa, devia ter feito, poderia, deveria, estaria. Né? E aí, isso deixa você com o humor mais triste. É verdade. Né? E se você também se projetar para um futuro, você vai ficar angustiado demais, porque vai entrar naquele modo de ansiedade, no estado, né, ansiogênico, que vai colocar você sob uma premissa de pressa, de urgência, porque você está correndo por um tempo que você não está nem pronto ainda para viver esse tempo. Então é muito importante. André falou uma coisa bem legal também aí, que é a capacidade da gente se situar no nosso momento existencial. Onde é que eu estou no meu momento? Porque a André falou assim, a Andréia de hoje, é isso mesmo, isso é que legal. Porque falava ali com a nossa belíssima produtora, a Débora, eu falava assim, Débora, você lembra da Débora de ontem, da Débora do passado, da Débora de ontem, a Débora de hoje? Aí ela riu. Mas é legal essa reflexão, porque a gente pode chegar no começo do ano e encarar que nós éramos uma, e hoje, chegando em dezembro, no final desse ano, se você estiver assistindo em dezembro, né? Pode ser que você esteja assistindo. Então, se você estiver assistindo agora esse programa, você vai fazer esse parâmetro. Como é que eu estava e como é que eu cheguei aqui? Isso me serviu. A Fernanda confessou que se vê no passado muitas vezes. Eu sou o futuro. Linda, eu tô aqui, ó. Menina, é o passado, o futuro e o presente. Olha, o trio! Os três tempos aqui. Não, é ótimo. Mas é como eu me sinto, e o que você falou, vem boa hora. Esse momento de virada de ano, de reflexão, eu realmente vou me reavaliar e ressignificar, como você disse, essa vivência, porque eu vivo de fato, é real. É o que vai acontecer, o que vai... Eu tô falando com a Márcia que coloca as meninas no Kumon e no... Calma. Ela quer ter o controle do tempo. Tu não tem aquele controle do filme. Aquele filme. Eu sou... então, assim, o recado aqui, vamos dizer, a nossa conversa sobre esse pensamento, essa mudança, ressignificar, como vocês disseram, Então, eu já estou aqui, ó. Quando eu fico meio gaga, é que eu fico reflexiva. Então, relevem, por favor. Mas olha só, uma coisa que eu queria que a gente pudesse, assim, ter uma ótica bem legal aqui nesse programa é que todos nós, como humanos, nós viajamos nos tempos. É isso. E é tranquilo. O negócio é a gente viajar e saber voltar. Ir e saber voltar. Para poder se situar. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou experimentar essa emoção, mas eu preciso voltar dela. Eu vou experimentar essa memória, mas eu vou precisar situá-la no meu presente. Acho que assim, a reflexão, outra reflexão que a gente pode fazer é de entender que se a gente se prende ou no passado ou viaja lá para o futuro, é um engano da nossa mente. É um engano, porque o que tu vais conseguir fazer lá no passado? Nada. Vai fazer alguma coisa no futuro também? Ainda nem chegou? Também não. Né? Então, o passado gera o quê? Uma tristeza,
né? Muitas vezes vem com muita tristeza, né? Acompanha, às vezes. Não é? Acompanha, porque, por exemplo... Saudosismos, né? Quando você... Ai, poxa vida, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eu vivi... Eu estava no berço de ouro, né? Eu estava toda, né, bacana e tal, top das galáxias. Hoje não, né? Já vem umas ruguinhas aqui, uns engelhados e tal. Aí lá no futuro ainda nem chegou lá. Né? Essa nossa capacidade do nosso cérebro fazer esse movimento, é interessante olhar para isso da seguinte maneira. Se eu vou, de alguma forma, evocar alguma memória passada, eu preciso entender que antes de fazer isso, tentar perceber como é que eu estou vivendo hoje. Porque se eu estou mal hoje, e essa memória já é difícil, eu vou reeditá-la de um jeito muito mais problematizado, distorcido. Eu vou trazê-la para um presente de um modo muito difícil até de lidar com o meu próprio presente. Então, muito cuidado quando você evoca memórias passadas, checando principalmente como é que eu estou hoje. Se eu não estou legal, não vou, porque o nosso pensamento, nossa cabecinha aqui, quem é o gestor dela somos nós. Né? Os pensamentos são a entidade que ele me domina e me toma conta de mim. Não é isso não. Nós produzimos, nós podemos escolher. Não vou lembrar disso agora, porque agora eu não estou bem. Eu estou chateada, eu estou com fome, estou com prisão de ventre. Seja lá o que for. Agora, isso é importante olhar. André, parece que tem uma participação querida aí, né? A Neiviane, a gente quer saber qual é a opinião dela sobre o tema de hoje. Presente. Porque o passado, ele já passou. Não há nada que a gente possa fazer mais com o que já passou. E o futuro, ele é incerto. Né? E o que a gente tem hoje é o presente. Então, a gente tem que viver o hoje, a gente tem que construir os nossos sonhos hoje, a gente tem que viver, aproveitar a vida da melhor possível com aquilo que a gente tem, que é o agora. Né? Então, o amanhã, ele não tem como a gente ter certeza que vai ter. Não existe a menor possibilidade de a gente ter algo que a gente possa se garantir, amanhã eu faço isso que tem que fazer hoje, porque você pode dormir e você simplesmente pode não acordar e simplesmente passou, né? Então a oportunidade que a gente tem para fazer qualquer coisa na nossa vida, seja de mudança, seja de expectativa, seja de realização de qualquer objetivo, qualquer mudança mesmo pessoal, é agora. Até mesmo em perspectiva, por exemplo, de vida, de perdão, amanhã eu amo, amanhã eu cuido, amanhã eu valorizo. Não, amanhã você não tem como ter certeza que ele vai chegar. Então, faça tudo o que você tem para amanhã, hoje. Eu só quero, assim, dar uma ênfase agora sobre como é que estamos cuidando desse presente. Né? Porque tem uma coisa muito interessante. Às vezes nos equivocamos. É tudo uma questão de equilíbrio, de discernimento mesmo, sabedoria, maturidade para ver o tempo. Porque às vezes eu só cuido do presente, então não estou nem aí para nada. Eu preciso entender que esse meu presente, ele tá mapeado pelo passado, que me estruturou, que me constituiu, que me atravessou, mas ele também é aquele momento em que eu posso me organizar para viver o futuro com melhores escolhas, com mais sabedoria, com mais autopreservação. Com perdão, auto-perdão, né, Márcia? Porque às vezes, assim, o passado está cheio de feridas, cheio de mágoas, e a gente diz que ele está lá atrás fechadinho, né? Fechou a porta e trancou, mas de todo o tempo ele reflete no presente porque não houve esse tratamento. Esse processo não evoluiu para que o presente... no presente ela olhasse lá o passado e dizer, eu fiz isso, ou fizeram isso, mas hoje eu sou outro ser humano, eu compreendo um pouco mais sobre isso, eu aceito o perdão na minha vida, eu aceito quem me perdoou, né? E para que essa vida possa fluir, porque senão vai ficar sempre preso, não tem como. Existem pessoas que às vezes se prendem porque num relacionamento, assim, ela teve um relacionamento e esse relacionamento não deu certo. Já se passaram 20 anos.
E aquela pessoa continua sofrendo por causa... E ela não vai abrir para o novo, porque É, segura o velho, o o antigo, e velho. não dá mais assim, espaço. E não tem nada. A vida de todo mundo ao redor já fluiu, já caminhou. Parece que está no acelerado e ela aqui na câmera lenta ainda, como um filme que a gente percebe. Então, aprisiona. Vai viver aprisionada, até se enganando, né? De que está bem, que está feliz, que está tranquilo. E vai privar o novo, de ser bom, devido às experiências passadas. É assim, eu vou para um novo relacionamento, eu vou para um novo emprego, eu vou para um novo país, eu vou para uma nova casa, mas eu só mudo a geografia, o externo, mas eu vou como eu estava, eu não me ressignifiquei, eu não me atualizei. Ou seja, eu vou novamente repetir o que não quero mais repetir no passado, mas repito. Repete. Porque essa mudança ela é de dentro para fora. Agora vamos ao intervalo pela rádio e TV Boas Novas, mas você pode continuar com a gente pelo YouTube e Facebook. Já voltamos. No YouTube aqui, no Facebook, dando essa continuidade, esse pessoal do YouTube é muito privilegiado. São especiais, os queridões. Não tem nada, eu tô aqui, eu continuo. Agora, é muito, assim, às vezes, eu quero só fazer uma ênfase aqui. Às vezes, a gente vai precisar no presente, dependendo do estado em que... Eu quero frisar isso, enfatizar isso. Depende muito da forma como você está vivendo o seu hoje. Se você não está legal, está muito vulnerável, está debilitado, deixa o evocar de lembranças e de memórias para outro tempo, para outro momento presente. Mas se está bem, se está legal, se está fortalecido, né? E se tem uma ajuda psicológica para fazer isso, melhor ainda. Mas às vezes acontece da gente pegar alguma coisa lá de trás e trazer, né? E quando traz, consegue enxergar assim, olha, eu não vejo mais isso de uma forma dolorida. Sabe, é a mesma cena de Jesus, quando entrou na casa, os discípulos estavam lá, e ele trouxe as marcas dos pregos nas mãos. Aquela lembrança não era mais ofensiva, porque ele ressuscitou para a nossa justificação. Então eram sinais de autoridade, eram lembranças que marcavam um sinais, vamos colocar no plural, de autoridade. Às vezes a gente precisa realmente visitar e trazer, no momento em que a gente esteja bem para o presente, algumas memórias que a gente possa constatar, uau, isso doeu, mas agora não dói mais assim, me fortaleceu, me transformou, me deixou mais seguro de algumas coisas, me deixou com mais autopreservação. Eu já sei que, esses caminhos eu já não tomo mais. Faz sentido isso? Faz, claro que faz. Outra, assim, às vezes, você está falando aí de trazer, né, da gente lembrar, evocar, né, essas memórias, né, esses momentos. Mas às vezes isso acontece, você nem sabe. Às vezes você tem um flash, né? Não, eu diria um comportamento. Você tem um comportamento e você não tem consciência, ou a clareza, né? Porque consciência todos temos, né? Glória a Deus. Eu aprendi com a minha psicóloga. Só um parênteses, Fernanda, que voltamos, tá? Okay. Voltamos aí pela Boas Novas e TV Boas Novas. Continuamos aqui com você no programa Soluções Mulher. E Fernanda Fernandes está com a palavra. Não, assim, né? Complementando essa questão ainda de estar naquele, né? Trazer algumas coisas lá do passadinho. Às vezes você não tem nem essa clareza de que você está trazendo alguma coisa e que essa alguma coisa está aqui comprometendo o teu presente. Perfeito, não perfeito. E é legal isso. É legal ampliar o repertório de autocuidado, Sim. Se debruçando para ver Sim. como é que eu manejo isso de Sim. uma melhor forma. Sim. Para mim, né? Puxa, me dei conta, não estava me dando conta. Verdade. Estava de fundo, não estava de figura, não estava assim logo na minha frente, percebido. Mas agora eu, já me situei aqui, ó, né, Stephanie? Já me situei aqui, ó. Já estou aqui com a... No início você falou assim, essa pergunta, né? Que tal essa pergunta? Às vezes a gente, né, é impactada com a pergunta.
Ué, nunca me fiz essa pergunta. Então, a pergunta ela é importante também, né? Sim. Você ser confrontada, né? Confrontada que eu digo, né? Você ser questionada. Ué, tá vivendo aonde? Passado, presente, futuro? Como é que tá isso? Aí tu diz, como assim? Nunca parei para pensar nisso. Você só me fez lembrar de uma coisa. Jesus com Marta e Maria. Marta, Marta. Você tá aí, pra lá e pra cá, agitada. Tua irmã escolheu a melhor parte. Viver o presente da melhor maneira possível. Porque eu vou, eu já vou. Vocês vão ficar aqui sendo uma extensão minha. Mas eu vou. A gente não pode nem, assim, não pode deixar de mencionar essa confiança, né? Eu acredito que tudo na vida, nós todos aqui cremos no amor de Jesus, no que Ele fez por nós. Então, essa questão de estar no presente é uma questão também de confiança. E aproveitando que você está abrindo aí essa porta, vamos entrar por ela, porque já na sequência do nosso diálogo aqui, é exatamente esse ponto de como o presente se torna um presente. Quando sabemos vivê-lo. Sim. Porque a grande questão aqui é saber viver. Né? Tem um louvor que diz assim, é preciso saber viver. Lembrei dele também. Eu sei. Josué conhece esse louvor. Ele canta lá na igreja dele. Entendeu? Não, porque é preciso saber viver. E viver o quê? E viver o tempo que eu tenho. Porque aí tem algumas formas de viver que tentam eternizar uma fase. E aí você não consegue se atualizar porque o tempo já passou daquela fase e aí fica caricato. Fica uma criatura estereotipada, né? Sim. Aquela criatura que está querendo eternizar uma adolescência, uma juventude, ou a tua faixa aí no shopping já é de 60 a mais. Né, querida? Pode ir para prioridade. Vai tranquilo, vai com calma. Aceita que dói menos. Não é assim? É isso. Não, a gente está aqui tentando deixar a coisa arejada. Algumas pessoas, talvez a pessoa pense assim, a gente está falando só de traumas do passado. Não, é de tudo na vida. De tudo, até, assim, é para minha idade, tem a ver com a minha roupa, a forma como eu falo. Eu não posso falar como uma adolescente. Poxa, né? A forma como eu vejo meu filho, como eu ensino para ele que as fases mudam para ele também. No relacionamento, nas amizades, a forma como eu vejo o mundo. Tudo isso tem a ver. Né? Essa evolução, essa liberdade, o presente é um presente. Eu e a André, a gente vai pai. contar um segredo de plenária. Tem uma moça que trabalha lá que tem um cabelo enorme. Que não tem um santo dia que ela entra que a gente fala, por que esse cabelo? Corta, não Porque combina, assim, não é dá. Ela, aí mais. de costas, assim, você vê. Nossa, uma jovem. Vira, você vê que não é. Um trauma. Quando vira Opa, o choque de realidade. Não, é muito interessante a gente até olhar dessa forma, de um jeito mais arejado, mais colorido, com bom humor, com humor alegre e feliz. Por quê? Porque, assim, às vezes é dolorido esse entendimento, sabe? De que agora, por exemplo, tem jovens que eu atendo, que uma das coisas que eu convoco é exatamente se situar na idade que tem, porque você tem 24, 23 anos e está levando uma vida como se tivesse 60. Uma vida pesada, cheia de angústia, cheia de medo. Ou seja, está envelhecendo precocemente. Sabe aquela coisa da força, da alegria da juventude, do ânimo da juventude, parece escassa. Ou seja, então, essa saber se situar no seu tempo, né? Entendendo. Agora, o tempo de Stephanie é mãe de gêmeas, né? E tal, e o seu tempo de casado. Isso vai se transformar, isso vai se atualizar. Isso. E você não vai poder ficar com Laura e Alice brincando de casinha, tamanho adolescente. Se não se situar, vai ter conflito. Verdade. E é por isso que muitas vezes você diz assim, puxa, por que a vida não vai para frente? Porque eu vivo em conflito, porque eu vivo em choque. Tenta olhar aí o seu momento existencial. Está situada? Está situado? Presta atenção aí no teu serviço. Te orienta. Entende? Eu fui chefe, agora eu não sou mais. Eu preciso me situar.
Não É é? verdade, Eu é verdade. preciso me situar. Aí se posiciona como chefe toda hora. Nem é Toda- mais não, chefe. já tá- Ei, amor, ó. Ei, linda, é linda. Sabe, tem um livro de um psicólogo americano que o título do livro é assim, não pare o rio, deixa o rio correr. Porque às vezes a gente quer assim, fazer uma barragem, né? Isso, Quem não Fazer uma barragem, vai represar ali um monte de coisa e quando vê, Tá tudo pesado, não sabe nem por quê. tem coisa que já mudou a minha forma de ver as coisas, a minha forma de lidar com as coisas. Por exemplo, dentro de casa tem um adolescente e uma mãe. Quem é o maduro da relação para poder lidar? Cada um com o seu entendimento. O filho adolescente não sabe. Ele diz que sabe. Mas é tudo ele adolescente sabe, e ele Sempre digo. ele está nesse tempo dele. O adulto que está com ele aqui, sabe? E vai ter que se comportar como adulto, maduro, para poder ensinar aquela criança, aquele adolescente. Então, assim, é muito disso que a gente está falando, desse momento existencial. Senão a gente vai viver com saudosismo. Eu senti isso, voltando à adolescência, eu estou na fase infantil com as meninas, mas eu tenho um irmão adolescente. E se o adulto não amadurece para a mudança do adolescente a fase, porque da criança, o Gabriel, quando menorzinho me recebia, ai, chegou a maninha, não sei o que, uma festa, tarará, um dia desse eu cheguei, oi, Gabriele. Eu não era nada e eu sentia aquilo. E aí, então você sair desse, ele não é mais aquela criança para me receber com toda a alegria do mundo, que ele queria ser jornalista, ele queria ir para Figueira, tudo que eu fazia ele queria ir. E hoje viajou ontem. Tchau, véi. Ainda falou isso pra mim. Tchau, véi, valeu, tchau. E eu, por que você usa? E ele, tanto faz se eu tô, se eu não tô, mas a gente precisa estar preparado para a mudança também, né? Ó, eu quero convidar também, aqui nesse momento que a gente está falando, nessa fase aqui da nossa conversinha, sobre essas consequências de entender, né, sobre o presente como um presente, e consequências não, mas ter o discernimento de entender o presente como presente, é que, assim, às vezes a gente não permite que o nosso presente seja mais colorido, mais arejado, mais assim, mais leve. E eu queria convidar você a olhar como é que está sendo vivido esse presente, tá? Sabe, tá aquele presente ou naquela agitação, naquele corre. Eu estava até contando para a Stephanie ali, falando que eu vi um filme e a mãe toda atropelada levando a criança para um determinado lugar e a criança ali correndo junto com a mãe querendo e entraram no trem. E aí ela entrou no trem e sabe como é que é? Entrou no trem, sentou, tem que esperar o trem chegar, né? E ela inquieta, porque aí a criança olha para ela e diz assim, mãe, tá tudo bem? Ai, porque esse trem demora tanto para chegar e tudo. Porque ela o tempo todo falava para o menino no filme assim, temos que ganhar tempo. E o menino falou assim, mãe, você está preocupada em não ganhar mais tempo? Porque eles correram tanto para ganhar tempo. Entraram no trem. Você está preocupada de ganhar mais tempo? Ela disse, porque senão a gente chega e tal, a gente consegue resolver. Tá bom, mãe, mas a gente vai chegar lá. Mas quando a senhora tiver todo o tempo que a senhora ganhou, o que a senhora vai fazer com ele? Então, olha aí. A resposta que não tem. Tu nunca ouviu. Irmã, não tem como. Nenhum livro tem essa resposta. Entende? E a gente, é por isso que eu quero atentar, assim, quero enfatizar para que a gente tenha essa reflexão. Como é que eu estou vivendo o meu hoje? Está muito pesado? Está muito também no automático? Nem percebe. Nem estou percebendo? Sabe nem o dia de hoje, né, Stephanie? Ai, essa pauta tá demais para mim. Sabe nem o dia de hoje. A gente falou que mês. Se era terça, se era quinta. Então, entende? Assim, o que entendi. é que tempo é esse? E aí eu vou lá naquelas fases do desenvolvimento infantil que eu também preciso olhar que tempo é esse que o meu outro próximo está vivendo. Por exemplo, eu estou com alguém da terceira idade comigo. Aquele tempo ali eu vou ter que respeitar e compreender. Verdade. Se eu estou vivendo com uma criança, na primeira fase da infância, a infância tem várias fases do seu desenvolvimento. Aí eu já digo, não, esse colégio está muito fraco. Vou colocar num Kumon aqui, a criança tem 2 anos, vou colocar num Kumon aqui para ver se agita o negócio. Está atrasado. O que, gente? Primeira infância. Não vai queimar etapa, não vai pular etapa.
E também não vai deixar de olhar e respeitar tanto a sua fase quanto a fase do outro. Que tempo é que o outro está vivendo? É verdade. É aquela velha história de, a grama do vizinho tá mais verdinha do que a minha. Né? Você sempre... Na verdade, o ser humano tem muito isso. Eu acho que um dos grandes males, melhor dizendo, é você se comparar com o outro, com a vida do outro. Essa inquietude, com a forma como, poxa, por que ela tá e eu não? Né? Ela conseguiu e eu não. Nós somos indivíduos. Perfeito. Não é? Perfeito. Aquilo que cai para mim, bacana, bem, pode não cair bem para você e vice-versa. Sim. Não é? Então a gente não pode ficar nesse... Poxa, não, porque eu vou agora pegando o gancho aqui da Stephanie com as menininhas. Talvez tem uma delas, a Alice, né? A Laura. A Laura, quando ela tá ali naquela multidão, é música. Alice. Aí a Alice para ali. A outra não, minha filha. A outra se desembexa e ela pula e ela interage, e ela dança. A plateia. Não é? São indivíduos. Sim. São duas. São gêmeas. Mas cada uma com a sua. Você está falando uma coisa muito apropriada nesse momento, que esse tempo, essa compreensão de tempo presente, a forma como valoramos, como damos importância, como cultivamos, como produzimos, como nos desempenhamos, isso é individual. É. Não queira que o outro viva o tempo dele como você está vivendo o seu. Verdade. Uhum. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Porque senão isso se torna uma cobrança. E quando eu comparo, por exemplo, não, quando eu era criança eu não fazia isso. E quando eu era adolescente eu nem ligava para isso. Né? Ou seja, você está fazendo um movimento de cobrar que aquele tempo seja uma projeção do seu tempo, um espelhamento do seu tempo. E é injusto isso. É injusto, porque aquela é uma outra pessoa, aquele é um outro momento. E aí, você vai traçar o que a Fernanda falou, que é muito perigoso, a comparação. Porque ou eu me coloco além, ou eu me coloco aquém. É verdade. A comparação nunca vai trabalhar o equilíbrio da coisa. Ela sempre vai te colocar, ou ela te coloca para baixo, ou ela te coloca lá em cima. É verdade. Ser o melhor de todos, ou você é o pior de todos. E a Marta Cavalcante, nossa amiga, também tem uma opinião assim muito interessante. Vamos ouvi-la. O momento ideal para a gente viver é o hoje, com um pouco do passado. Aquilo que a gente aprendeu no passado, a gente traz para o presente. E também a gente precisa planejar o futuro, né? Nenhum em excesso, nem o outro. Quem vive muito no passado se prende na tristeza, na depressão. Quem vive muito no futuro se prende na ansiedade, na angústia. Então, o momento perfeito para a gente viver é o presente, com todos os aprendizados do nosso passado e também, né, com esse aprendizado, a gente planejar um futuro brilhante e próspero. Agora, eu quero só lembrar o seguinte: há sabedoria em viver o tempo que se chama hoje. Há sim uma sabedoria. E eu vou aqui citar palavras do meu amado, do meu tudo, do meu suficiente, chamado Jesus, que diz o seguinte: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, Jesus não está falando de outra coisa, de qualquer outra preocupação, senão uma preocupação com o tempo, tá? Ele está falando de tempo aqui. Sabe por que ele está falando de tempo? Porque em seguida ele acrescenta, ele coloca: pode alguém aumentar, acrescentar ao menos 1 hora a sua vida? Não temos essa possibilidade. Mateus 6, o versículo 27, que eu recomendo ler esse texto todo, que são as preocupações da vida, e tem o mesmo texto ali em Lucas também. Agora, você vê, olha, aí ele coloca, né? Aquela habilidade que a gente perdeu, contemplativa. Olhem os lírios, olhem os pássaros. Sim. Por acaso, né? Algum deles se preocupou com o que haveria de comer, como ficar bonito, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu daquela maneira, com aquela beleza toda de um lírio. Formosura, né? Então é isso, entende? É isso, ele cuida, ele está nesse texto, ele fala: eu estou cuidando de vocês. Sim.
Não vai, não vai. Quando ele disse, estou presente, aí tem gente que fala assim, poxa, mas Jesus, nessa época da minha vida, Jesus não estava, não. Tá. Não estava, não, porque eu olhei as pegadas no caminho e só via a minha. Tinham duas. Aí, eu digo isso e bato o martelo. Não, Jesus, não estou sentindo, não estou tintindo nada aqui. Como dizia o pai da Nilson. Não estou tintindo perna, não estou tintindo braço, não estou tintindo nada. Jesus não está aqui, tá? É que muitas vezes nós resistimos cooperar com Jesus. É isso. Muitas vezes ele está nos dando uma direção e a gente está resistindo a ele com a nossa dureza de coração. Verdade. Tem horas que é preciso dizer a Stephanie, né, Stephanie? Tá bom, Jesus, então tá. Larguei. Soltei o negócio aqui, agora respirou. Quando ela soltou, aí tá, agora a tua mão tá vazia, toma aqui o presente. Porque antes que eu tua mão cheia de preocupação. Não tá dando pra te ajudar, né? Não é? Que tá com o olho cheio de lágrimas. Aí eu te dou logo duas aqui, acabou a Pronto. conversa. Quer dizer, olha como é que Deus é lindo, né? E a gente fica ali naquela negação, né? naquela teimosia, naquele É. coração obstinado, dizendo, não tá comigo, então tô sozinho, tô sozinho, tô sozinho. E ele não deixou você sozinho em nenhum momento. Em nenhum momento. Assim, a gente até pode aproveitar esse entendimento aí dessa fala maravilhosa de Jesus, que a gente não vai conseguir acrescentar nem uma hora. E aí você pode, lá no passado, lembra naquele dia? Que você estava assim, difícil e etc e tal, e eu não te trouxe, eu não te segurei, eu Tu não não te... estás aqui hoje? Você não tá aqui nesse presente, porque eu estava lá contigo. Ó, uma vez eu atendendo uma médica na época da pandemia, e ela lidando com muitas mortes, ela muito, muito vulnerável, muito mexida, ela disse, aquilo foi uma inspiração mesmo divina que eu vivi naquele momento, porque eu não faço um atendimento que seja sem esse solo, esse sustento que se chama o meu Salvador Jesus, a minha vida com ele. E eu estava ali com ela e ela disse, eu tenho uma grande interrogação, dentro do hospital a gente vive uma grande interrogação, cadê Deus? Onde está Deus nessa hora? E foi uma pergunta que me impactou profundamente. E que bom que eu não estava sozinha, porque Jesus me remeteu à exata devolutiva. Me colocou numa exata devolução para ela. Sabe onde ele está? Em cada ambulância, socorrendo quem precisa. Sabe onde ele está? Nas tuas mãos. Fazendo o melhor que você pode fazer, usando as tuas mãos para você socorrer ali aquela pessoa. Mesmo que você não consiga nem salvá-la, você está segurando a mão dela até o último minuto para que ela não se sinta só. Ele está ali. Ele está lá com os cientistas lidando com a vacina e tem gente resistindo à vacina. Não tomo vacina, não tomo vacina, mas ele está ali cuidando da capacidade daquele homem para produzir uma solução. Onde é que ele está? Ele está em cada médico, ele está em cada fórmula, ele está em cada situação para trazer aquilo que a gente precisa. E a gente nega a existência desse. Na verdade, fica cega, né? As pessoas, a gente se envolve tanto com a dificuldade e a gente não consegue enxergar mesmo. E só com a libertação da mente, do coração, a aceitação que Jesus está sob nosso controle, que a gente vai ter essa percepção, Fernanda, de que lá atrás, no momento de maior dor, maior luta, desafio, ele estava e nos trouxe até aqui, e até o presente. E também da gente entender que nem sempre o perfeito, por exemplo, nem sempre a cura. Eu tive muitos conflitos com isso também nessa época, né? Nem sempre a cura é o que seria melhor para aquela pessoa. O Dan, ele falou uma coisa para mim, uma vez, a gente vivendo essa questão da pandemia, ele olhou para mim e disse assim, Márcia, eu olho para essa questão da pandemia e me parece um arrebatamento. Ele falou isso para mim, aquilo me impactou quando ele disse isso. Sim. Parece que é como se o Senhor estivesse levando uma leva com ele naquele momento, sabe? Nossa. Não, e vocês precisam ir. Eu achei aquilo uma revelação, vou te falar, que o Dan trouxe para mim aquele momento ali,
Porque Não é? parece que fez sentido para mim. Então, o que é importante? É que a gente é muito... Muito aqui, né? Muito nesse mundo. Nós somos pessoas, assim, eu não queria dizer essa palavra, mas eu vou ter que usar, limitados. Sim, com certeza. A gente acha que eternidade é como uma bolha que vai explodir e vai acabar tudo. Não. Quando você nasceu, quando você estava no ventre da sua mãe, você já estava vivendo sua eternidade. Já começou ali. Já. E nós estamos aqui, ó, no processo para essa eternidade. E não acaba nada, só continua sobre uma outra realidade. O conceito do ser humano é de começo, meio e fim, né? Sim. Então a gente quer colocar para o espiritual, para esse mundo que a gente... Começo, meio e fim. Né? O tudo que nós conhecemos tem a ver com a nossa limitação. Sim, a nossa finitude. A gente não consegue compreender tendo esse corpo de carne e osso. E estamos falando de tempo, hein? Então, Que tempo você está vivendo hoje? E como é que você está vivendo o teu presente? Cuida disso. Eu quero agora dar a palavra para o meu marido, nosso excelentíssimo deputado estadual, comandante Dan. Fala, Dan. Beijo do coração, em especial para minha querida esposa, Márcia, no dia de hoje, né? Considerando que nós vivenciamos aí no dia 10, 36 anos de matrimônio. Deus permitiu que nós pudéssemos nos encontrar lá no passado e pudéssemos nos casar, vivenciarmos aí o nascimento de Isaac, casamento de Isaac com Luana, e nossa família se consolidou. E hoje nós estamos celebrando 36 anos de feliz matrimônio. Em que tempo que nós devemos estar? No passado, no presente ou no futuro, né? É como diz Filipenses 3, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, eu penso que o melhor é vivermos o presente, porque diz a palavra de Deus, né, que nós só temos o dia de hoje. O que ficou para trás, nós precisamos olhar pelo retrovisor para que nós possamos verificar onde nós acertamos, onde nós erramos, né, para que possamos não repetir erros e possamos melhorar nos acertos, prosseguindo para os objetivos, os alvos que estão no nosso coração, em nossas vidas, de acordo com a permissão de Deus, principalmente nesse momento em que nós estamos na transição de 2024 para 2025. É muito bom poder refletir no dia de hoje, olhando para trás, mas projetando para o futuro. Prossigamos para o alvo. Beijo no coração, mulheres abençoadas e abençoadoras. E aí, puxando o gancho do Dan, eu quero só lembrar a vocês o seguinte: cuidar do tempo presente que estamos vivendo é a única forma de ressignificar, atualizar o passado que já foi escrito e o presente que está sendo vivido e o futuro que ainda virá e que não estamos preparados para ele, mas nos prepararemos no presente. Falando de futuro, vou chamar o Natanael e a Débora. Para amanhã, né? Para amanhã. Para amanhã. Vamos ouvir o recadinho deles. Muito boa tarde a todos vocês que estão ligados no programa Soluções Mulher. Aqui quem fala é o pastor Natanael Felipe. E eu sou a Débora Pereira e nós temos um convite muito especial para vocês. Amanhã, a partir das 17 horas, nós estaremos aqui no programa Soluções Jovem, na TV e rádio Boas Novas. E também nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Aguardamos vocês. Foco na missão. Ó, tá vendo? Tá bom. Essa Débora que gravou aí essa chamada, hoje, a Débora de hoje, ó, e muito melhor. Olha lá, ela lá. Já tem que Filma regravar, ela, né, Márcia? Olha lá. Olha, toda cintilante, Olha aí, olha ó. lá, Tem um rostinho, outra toda coisa. maravilhosa. Muito bem, gente, é com essa alegria que a gente termina aqui nesse enquadramento aqui. Fernanda, muito obrigada. Andréia, obrigadíssimo. Stephanie, muito obrigada. Você que acompanhou pela Boas Novas, rádio, TV, que vai ver de novo no YouTube, que assistiu pelo Facebook.
o programa Soluções Mulher de hoje. Um beijo no coração, obrigada pela companhia. Fica com Jesus. Fiquem todos com Jesus. Paz. Tchau, paz.